todas as vezes que nós entendemos algo, quanto mais nós conhecemos quem é Jesus, e essa revelação de quem é Ele, e essa informação dele, muda, ainda que sejam micromudanças, isso já é um milagre. É óbvio que a gente quer ver paralítico levantando da cadeira de roda. A gente quer ver cego enxergando, e isso é legítimo, isso vai acontecer em nome de Jesus nas nossas vidas. A grande questão é que o fato da nossa expectativa estar em coisas que os olhos veem, tira de nós a celebração de muitas vezes o relacionamento entre casais melhorarem. A harmonia de casa que estava toda bagunçada, entrar em harmonia. A relação de filho com pai, pai com filho mexer, porque o cara entendeu quem é Jesus. O cara entendeu que Deus precisava tirar ele, e Deus tirou ele. E às vezes a gente não tem a capacidade de celebrar. O que a gente não consegue entender é que se nós não tivéssemos recebido a informação que mudou o nosso comportamento, nós não teríamos mudado. Talvez se você não tivesse entendido quem é Jesus, você continuaria na mesma fossa que você estava antes. E o fato de você não ver uma diferença visível, não tira o milagre que é você não estar no lugar onde você estava. Porque se não fosse Jesus na sua vida, eu te garanto que você estava num lugar muito pior do que você está hoje. Na verdade, hoje você está no melhor lugar que você pode estar. Amém? Só que a gente não leve isso em consideração. A gente não celebra micro milagres. Quando eu falo micro, é porque é micro aos nossos olhos. É micro diante da nossa expectativa. Mas se nós não tivéssemos ouvido o que Jesus estava falando, nós não estávamos aonde nós estamos. Então, quando nós não celebramos, nós retemos aquilo que Deus pode fazer na próxima fase. Por isso que o ambiente de milagre é um ambiente de gratidão. E talvez isso deveria ser a missão da sua vida, reconhecer Jesus em todos os lugares. No levantar, no deitar, quando você está comendo. Às vezes a gente passa igual uma tropa, senta na mesa e passa igual uma tropa de soldado. Nem olha para o que está comendo, nem agradece a Deus pelo que está comendo. Pelo contrário, murmura pelo que está comendo. E talvez você vai se lembrar da sua mãe, que quando botava a comida no prato, você reclamava e falava com você assim, olha, tem muita gente que não tem nem isso para comer. O que talvez a sua mãe estava te lembrando é que é uma bênção poder sentar numa mesa e comer. E talvez hoje, o fato de você levantar uma bandeira de cristão, tirou de você a sensibilidade de ser grato. Tirou de você a possibilidade de ser sensível ao movimento que Deus está fazendo na sua vida. E talvez aqui hoje, eu quero em nome de Jesus declarar isso sobre a sua vida, hoje Deus vai ampliar a sua visão, ampliar a sua perspectiva, para que você possa se consolidar nas pequenas transformações que Deus está fazendo hoje na sua vida. Eu quero declarar sobre você que você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Para isso, nós precisamos entender o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Não é só aceitar que Deus está fazendo ou celebrar que Deus está fazendo, mas é entender como Deus está fazendo. E como Deus quer fazer nas nossas vidas, para que a gente esteja atento e possa celebrar cada acontecimento. Talvez o que você não saiba é que tudo para Deus na sua vida é intencional. E talvez aquelas partes que você se envergonha da sua história, Deus tem uma intenção. Aquelas partes que você se orgulha, Deus tem uma intenção. Aquela família que você nasceu, que você reclama, Deus tem uma intenção de você ter nascido naquela família. O trabalho que você reclama, Deus tem uma intenção de você estar trabalhando naquele lugar, fazendo o que você está fazendo. A faculdade que você fez, que você disse que jogou 5 anos fora, 4 anos fora, que você não usa para nada, Deus tem uma intenção na sua vida quando Ele te colocou naquele lugar.
Porque a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, se você colocou a sua vida na mão do Senhor, Ele vai usar toda a sua história. Até a pitimba que você anda reclamando que não tem dinheiro, está contando o 13º para chegar. Até isso, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Quem é que não entende isso? Nós. Que achamos que Deus é casual. Achamos que Deus quer usar exatamente aquilo que nós queremos oferecer para Ele. E ainda que aquilo que nós oferecemos para Deus se torne adoração, Deus não está só ligado àquela adoração que Ele recebe, Ele está preocupado com tudo. E tudo é tudo. Problemas, pecados, pontos fortes, qualidades. Deus vai usar tudo o que você tem. E tudo o que você tem é intencional para Deus. Dá uma olhada para quem está do seu lado e pergunta assim: você sabe qual é o seu propósito? Talvez essa seja a pergunta de R$1 milhão. Qual é o meu propósito? Está todo mundo se perguntando isso. Para que foi que eu nasci? E essa tem sido uma das lacunas mais rentáveis na boca de picaretas. Porque as pessoas estão: venha, compra meu curso para descobrir o seu propósito. O que as pessoas não te contam é que seu propósito é a junção de toda a sua vida. Porque se toda a sua vida Deus tem uma intenção de estar onde você está, fazer o que você está fazendo, então comece a somar e colocar numa equação. Se Deus me deu essa família, me deu essa história, se o Senhor me deu esse trabalho, se o Senhor me deu essa esposa ou esse marido, se o Senhor me deu esse filho, então quando eu junto tudo isso, precisa dar em algum lugar. O problema é que a gente quer ter um propósito bonito. A gente quer ter algo para falar para as pessoas. E a gente não consegue perceber que Deus está trabalhando em todas as áreas da nossa vida. Por isso que na noite de hoje o tema é convergência. Convergência nada mais é do que todas as áreas da sua vida se fixando em um único alvo. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Talvez você não entenda, mas Deus pegou todos os pontos da sua vida e está alinhando para um único alvo, que é Ele. E às vezes a gente não entende, a gente começa a reclamar: Deus, aonde o Senhor está? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? E Deus está querendo dizer: até isso está sendo um ponto aonde eu vou levar você a me conhecer mais profundamente. Todas as áreas da sua vida, todas as decepções, todas as alegrias, estão convergindo a um ponto só, que é conhecer a Deus e a sua plenitude para você e para a sua família. Se a gente entender isso, a gente vai começar a ser grato até pelos problemas que a gente tem. E a gente vai conseguir construir uma visão, uma cosmovisão daquilo que Deus tem para a nossa vida muito mais ampla do que uma cosmovisão criada pelas pessoas. Porque agora eu começo a pensar. E talvez esse seja o grande desafio, pensar. Porque a gente é uma geração que a gente quer pegar tudo pronto. E Deus não vai fazer nada pronto. Deus vai construir algo na sua vida junto com você. Se a gente entender isso, a gente vai começar daqui a um ponto de partida. Vocês entendem isso? Amém? Vocês entendem a galera de cá? Amém? Então vamos junto. Entender como que Deus vai construir algo nas nossas vidas e convergir isso para Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espírito Santo, eu quero orar aqui essa noite para que o Senhor possa falar no nosso coração.
apresenta aqui as nossas vidas. E peço ao Senhor nessa noite que o Senhor possa tratar, desmistificar, desconstruir, Senhor, fortalezas que foram construídas, fortalezas de misticismos, de espiritualidade mentirosa, fortalezas de passividade. Abra o nosso coração aqui, para que o Senhor possa tratar e direcionar as nossas vidas. E nós seremos gratos por tudo que o Senhor vai fazer a partir dessa noite, em nome de Jesus. A gente falou aqui essas semanas sobre as travessias que o povo de Deus passou na história. A primeira travessia foi a travessia de Jacó no Jaboque. Nós falamos sobre o Jaboque na primeira semana, quando Deus muda o nome de Jacó para Esaú. Na segunda semana nós falamos sobre a passagem do Mar Vermelho, quando eles atravessam e nunca mais o povo de Israel viu os egípcios novamente. Semana passada nós falamos da entrada, foi tabernáculos, e nós falamos da entrada do povo na terra prometida, quando o Jordão se abre para eles passarem. E a última travessia bíblica foi quando o povo foi levado para a Babilônia. Eles ficam escravos na Babilônia, eles ficam exilados na Babilônia por quase 70 anos. Depois de 70 anos, eu não vou entrar no motivo da história, por que eles foram e por que ficaram esse tempo todo, mas depois de 70 anos, Deus dá uma palavra para Daniel. Deus diz para Daniel que o tempo daquele povo estava acabando. Essa história você conhece como o jejum de Daniel. Ele fica 21 dias orando, até que o anjo vencesse o príncipe da Pérsia e descesse com a resposta. Qual era a resposta? A resposta era: Daniel, o fim está chegando. O povo vai voltar para a terra, porque eles já estavam lá há muito tempo. E talvez você, lendo a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você sabe que a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos, por 40 autores diferentes. O que você não sabe é que uma grande parte da Bíblia foram escritos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Existem profetas na Bíblia que viveram a mesma época. E o maior número de profetas escritos na Bíblia, o maior número de escritores da Bíblia, no mesmo período, foi exatamente esse período, o período da Babilônia. Nesse mesmo período, Daniel, livro de Daniel, livro de Ageu, livro de Neemias, livro de Esdras, livro de Zacarias, foram escritos praticamente um conhecendo o outro. Jeremias, Ezequiel, homens que num período de 100 anos escreveram histórias praticamente se conhecendo. O que você não sabe, Neemias, por exemplo, conhecia Esdras, que é um livro da Bíblia, que conhecia Ageu, estava todo mundo no mesmo dia, fazendo a mesma coisa, só que cada um diante do seu perfil da história, com a sua ótica, com o seu chamado diferente. E eu quero contar a mesma história de 3 ângulos diferentes. Porque o que talvez nós estamos esperando é que Deus faça na nossa vida diante da nossa ótica. E a gente não consegue perceber que Deus está fazendo muitas coisas fora da ótica que nós queremos enxergar. Então, quando a gente olha para a história, por exemplo, a gente vai ver que quando o povo está retornando para Israel, saindo da Babilônia, quem está levando o povo para ajudar novamente é Esdras, o sacerdote. Nesse mesmo período, Ageu está vindo com a caravana. E Neemias, um pouco tempo depois, vai para reconstruir os muros. Essa mesma história, contada de 3 ângulos diferentes, mostram para mim e para você que a nossa história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Amém? Perdeu a chance. Sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Ainda que você não veja ou não perceba, porque o que talvez você está querendo ver é aquilo que você está querendo ver. Só que Deus, existe muitas formas de escrever a mesma história. Por exemplo, quando nós falamos de travessia, quando Deus está falando de me tirar de um lugar e me levar para um outro lugar, alguns de nós achamos que Deus vai pegar a gente pelo braço, pela mão e vai atravessar.
Não vai, não é assim. Deus vai te dar comando, vai te dar palavra, vai te dar promessa. E você vai ter que conquistar esse espaço. A Bíblia diz assim, que o diabo precisa de uma brecha, não é isso? O diabo precisa de uma... O que é uma brecha? O que é uma brecha? Um pedaço de espaço vazio. Isso é uma brecha. Um pedacinho, pequenininho, abriu. A Bíblia diz, o diabo entra. Porque no mundo espiritual não existe esse negócio de espaços vazios. Todo espaço é território conquistado. Se nós dermos espaço para o inimigo, a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando e rugindo, esperando a quem possa tragar. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Mas a Bíblia também diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Então, ao nosso derredor está o nosso inimigo, esperando alguma coisa acontecer conosco que abra espaço para que ele entre. Então vem agora a figura de Neemias, o homem que reconstruiu os muros com 52 dias. E talvez a gente precise entender um pouco mais do que história de Jeremias, a gente precisa conhecer os princípios de um novo tempo que Neemias praticou. Porque às vezes a gente acha que um novo tempo é pautado na palavra de Deus. Ah, Deus disse, ele vai fazer. Não é assim não. Se Deus disse, ele vai te dar direção de como fazer. E muitas vezes um novo tempo é construído com um pilar na nossa vida chamado um pilar gerencial. Você está achando que você vai precisar de profeta para dizer, ó, eis que te digo que eu vou te colocar no novo tempo. Talvez você vai ter que se gerir para estar no novo tempo. Você vai ter que gerir o seu caráter, suas atitudes para estar no novo tempo. Neemias representa a parte da história que é a parte mais trabalhosa. Porque Ageu estava lá profetizando. Esdras estava lá pregando a palavra de Deus e Neemias trabalhando. O projeto de Deus era trazer de volta Israel para o seu lugar. Agora, se tivesse só Esdras lá no templo pregando, eles voltariam para o lugar, estariam estabelecidos como nação? Não. Se Neemias tivesse reconstruído os muros, mas Esdras não tivesse levantado o tabernáculo, eles tinham sido resolvidos como nação? Também não. Então Deus pegou cada um no seu chamado e foi construindo a história de um retorno para as promessas de Deus. E quando nós olhamos para Neemias, nós vemos um homem que saiu da Babilônia, veio para Jerusalém construir, fechar buraco. Fechar buraco. Pergunta para quem está do seu lado, o que pode abrir um buraco na sua vida? Às vezes Deus está dizendo, ei, eis que te digo, vou te colocar num outro lugar. Eu vou fazer isso e você acredita. Mas na sua armadura existe um buraco chamado amargura. E a amargura é como um câncer que se espalha e vai abrindo espaço no seu coração para o diabo plantar discórdias. Queremos ser proféticos, mas não queremos gerir, fechar buracos, fechar lacunas no nosso passado. Queremos ver o melhor de Deus, mas ainda existem buracos na nossa alma chamados pecados não confessados. Pecado não confessado é a maior arma do diabo, porque se você se apresenta para Deus, ele coloca o pecado na sua frente. Deus está dizendo, eu vou te dar um novo tempo, aí o pecado diz para você, logo você, seu fofoqueiro. Deus vai me colocar num novo tempo, eu tenho uma promessa, e o pecado diz para você, seu mentiroso, seu pornográfico. Sabe qual é a pior crença que alguém pode sustentar na sua vida? Que ele é uma mentira.
Existem pessoas que são bonitas aos seus olhos, mas quando olham no espelho dizem, eu sou uma mentira, porque eu sou só um personagem para agradar as pessoas. Ser fake, ser mentiroso, ser uma mentira ambulante, porque quem você se apresenta não é quem você é de verdade. Esse rombo na sua alma pode te tirar do lugar da sua promessa. E às vezes você acha que Deus vai dizer para você, eu vou arrancar isso de você. Não, quem arranca é você. É você que abre a sua boca e confessa. É você que abre a sua boca e perdoa. É você que abre a sua boca e declara santificação na sua vida. E se propõe a se santificar, a se consagrar, a melhorar de vida. É uma gestão pessoal. Quem não está pronto para se liderar, não está pronto para ser promovido para nada. Quem não consegue se autogerir, não consegue gerir nada, nem um novo tempo. Deixa eu te contar uma história. Deus não é pródigo, Deus não vai te colocar no novo tempo para jogar o tempo dele fora. Você vai ter que gerir, se autogerir, se autoliderar. E talvez na proposta de Deus em mudar a sua vida, em mudar a história da sua casa, da sua família, você está buscando respostas que já estão dentro de você, como mudar a sua postura. Fechar os seus muros. Fechar as suas brechas. Se você quer viver uma travessia real, talvez você precise fechar. A Bíblia diz que Neemias estava construindo e fechando os muros, mas Sambalate e Tobias afrontavam ele, resistiam ele. Estava lá ele se gerindo a obra, e as pessoas resistindo ele. Lembre-se que para viver um novo tempo você vai encontrar resistência. Você vai chegar lá e Deus vai te colocar espiritualmente nesse novo lugar e vai dizer, olha, eis que vou te colocar nesse novo lugar. Mas você vai chegar lá e vai ter conflitos para resolver. Vai ter problemas para resolver, porque Deus não te dá nada. Deus te leva a um lugar de conquista, é você que luta as suas batalhas e Ele vai estar com você lutando para você conquistar. E talvez a voz dos que te resistem está tirando você do lugar da sua própria promessa. Talvez você não saiba, mas quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a reedificar o templo. Mas a Bíblia diz, e a história também diz no livro de Esdras, que as pessoas começaram a murmurar tanto e reclamar tanto, que eles pararam a obra. Eles voltaram. A Bíblia diz que o rei Ciro, está lá no livro de Esdras, o rei Ciro, que era o rei mais poderoso da terra naquele momento da história, deu para eles todo o material para reconstruir o templo. Só que quando eles começaram a reconstruir o templo, foram tanta resistência entre o próprio povo da mesma família, da mesma terra, que eles pararam a obra. Deus deu para eles até o recurso que eles não tinham, e a obra parou. Porque muitos de nós, assim como eles, se distraíram por causa da resistência. Nós não podemos nos distrair da nossa missão. Porque se nós distraímos a nossa missão pode virar a nossa maior distração. Tem muita gente que confundiu a sua missão com a sua distração, começou a andar em Deus, começou a ter problemas e conflitos, começou a melhorar de vida, e achou que Deus era a sua melhora de vida. Porque a gente não só se distrai com coisas boas, não, com coisas ruins, a gente se distrai com coisas boas também. O seu foco determina a sua velocidade. Se você quer viver coisas rápidas, foque naquilo que você quer viver em Deus. Tem pessoas que estão tão distraídas, achando que Deus vai fazer algo na vida dela para focá-las. Não vai. Desculpa achar que
Deus precisa abrir uma porta para você se mover. Não, você precisa focar naquilo que Deus te chamou. E as portas se abrirão quando você entender qual é o seu chamado naquele lugar. As portas se abrirão. Porque a Bíblia diz que Deus é um Deus que abre uma porta que ninguém pode fechar. Mas também é o Deus que fecha a porta que também ninguém pode abrir. Se você precisa que uma porta se abra na sua vida, primeiro entenda que você precisa focar naquilo que Deus te chamou para aquele lugar, para que aquela porta se abra. Você não precisa ficar rodando, achando que quanto mais eu me esforçar... Não, querido. Talvez você está se esforçando na distração. Você está tentando convencer pessoas que não são convencíveis. Você está tentando melhorar pessoas que não são melhoráveis. Você está tentando mudar pessoas que não estão com o coração aberto para mudar. Vocês já viram isso acontecer? Já viram isso? Deus quer me colocar num novo tempo, então eu preciso ser gerencial desse novo tempo. Eu preciso entender que existem lugares na minha vida que eu preciso consertar para estar naquele lugar. Vão ter vozes que eu vou ter que calar para estar naquele lugar. Agora, o mesmo Deus que planta Jeremias é o mesmo Deus que planta Esdras. E Neemias, sendo um construtor, não tem ligação alguma com Esdras, que é um sacerdote. Então, para estar no novo tempo, eu tenho que ser gerencial, mas eu também preciso estar vivendo o sacerdócio, ser sacerdotal. E sacerdote aqui não é só uma figura de um homem com uma túnica, mas sacerdócio fala de posicionamento. Para eu viver o novo tempo na minha vida, eu vou precisar me posicionar nesse novo lugar. Esdras chegou na terra e viu a terra arrasada. Ele chegou em Israel depois de 70 anos e viu a terra arrasada. Deixa eu te explicar. Quando o povo foi levado para a Babilônia, todos os sábios, todos os príncipes, todos os nobres, todo mundo que tinha poder para trazer transformação social foi levado para a Babilônia. Por isso vocês vão ouvir a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque foram nobres que foram levados para a Babilônia. Quem ficou na terra? Os mendigos. Quem não tinha nada para entregar para o rei, ficou na terra. Quando Esdras volta, depois de 70 anos, caos. Estavam vivendo caos na terra. A Bíblia diz que Esdras se propõe a reconstruir o templo. Pô, vamos reconstruir, vamos dar um norte moral para o povo. Um norte moral. Neemias estava dando infraestrutura. Esdras, um norte moral para as pessoas. A Bíblia diz que quando eles começaram a lançar o fundamento do templo, Esdras capítulo 10 diz que o povo começou, alguns a celebrarem, porque o templo estava sendo reconstruído. E os antigos começaram a chorar. Olha que loucura. Uns estavam celebrando, Deus está com a gente. E outros estavam chorando, porque a glória daquele templo, a construção, não se comparava com o antigo que foi destruído. E Esdras, a Bíblia diz que ele fez calar aqueles que estavam chorando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu posso ser governado pela realidade de resistência, ou eu posso governar essa situação. Eu posso dar ouvidos aos que choram, ou eu posso me alegrar com os que se alegram pela mesma situação. Porque tudo que Deus está fazendo na sua vida, uns vão se alegrar com você e outros vão chorar e dizer, você não é mais o mesmo. Você pode dizer para quem está do seu lado, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. O problema disso é que muitos de nós vemos os obstáculos e achamos que os obstáculos são intransponíveis. E o diabo começa a aproveitar dessa situação. E o diabo consegue te usar de uma arma, de te convencer você de que aquilo que você está vendo é a verdade da sua vida.
Tá todas as doenças psicossomáticas aí para provar que a ansiedade é alguém que está vendo a sua realidade e está vendo que vai dar ruim e não sabe como sair dessa realidade. O diabo está levando vantagem no coração de pessoas, dizendo: você não tem jeito, olha para você. Olha para sua família, olha para sua história, não tem jeito. Olha, é difícil de ver não, é só você olhar no espelho, você vai ver que para você não tem jeito. E o diabo tenta convencer, e convence, tá? Pessoas de que a sua vida não pode ser mudada. E a gente acaba aceitando passivamente. Ainda que Deus tenha um projeto de transformação, a gente aceita passivamente, porque os nossos olhos confirmam o que o diabo está falando. Talvez a sua vida está um caos, mas eu quero te lembrar que Deus tem uma promessa feita sobre você. E a promessa de Deus é o que vai prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vocês estão calados? O que vai prevalecer não é o que você está vendo. O que vai prevalecer é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, porque ela é o seu rema, ela é o seu guia, ela é o seu norte. E a gente pode passar uma vida inteira, porém, a gente não pode hesitar. Como homens de Deus, hesitar. A hesitação. A Bíblia diz que aqueles homens que voltaram para a Babilônia, eles eram casados com mulheres que não eram israelitas. E para aquele povo, era um pecado a Deus não ser casado com as mulheres da mesma nação. Para piorar, os sacerdotes, os homens que levavam a presença de Deus, estava todo mundo comprometido com mulheres que não eram do mesmo povo, ou seja, eles estavam desabilitados para construir o templo. Olha que loucura! Estava com o material na mão, com a palavra na mão, mas estavam desabilitados por Deus para construir, porque eles estavam envolvidos com mulheres que não eram da mesma nação deles. Sabe o que Esdras disse? Pega dinheiro, entrega para elas e desprende elas. Diz para elas: olha, não tenho como estar casado com você, porque estar casado com você vai contra a palavra que eu carrego. E você talvez não saiba, mas o vínculo matrimonial, pensa um homem fazendo isso para uma mulher. Óbvio que a época hoje é totalmente diferente do passado, mas a palavra de Deus para aquele povo é: dispensa, libera essas mulheres, porque se vocês não liberarem essas mulheres, vocês não vão poder estar no lugar que eu quero que vocês estejam. A Bíblia diz que alguns não fizeram isso, mas os que fizeram foram habilitados para construir o tabernáculo de novo. O que eu aprendo com isso? Que eu posso viver uma vida presa nos meus apegos ou na direção de Deus. Porque existem coisas que Deus já mandou você soltar e você ainda está apegado. Por isso você não está vivendo o que Deus disse que você viveria. Tem coisas que Deus já mandou você soltar, mas dói na sua alma soltar. Tem pessoas que Deus já mandou você liberar e você ainda está preso nelas. Tem negócios que Deus já mandou você desfazer e você continua lá, porque existe apego da sua parte. A questão é: você quer viver pelos seus apegos ou pela direção de Deus? Porque a Bíblia diz: e se? E muitos de nós estamos vivendo o e se? E se Deus fizer isso? E se acontecer aquilo? E se? Nós não vivemos de si, nós vivemos de posicionamentos. Quer viver um novo tempo? Esteja apto a dizer sim e não. De ser duro pela palavra que você carrega. De dizer: não, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Pessoas que estão em cima do muro já estão perdidas. Tem uma história que diz que tinha um muro construído muito grande, e uma pessoa em cima do muro, e de um lado tinha Deus, e do outro lado tinha o diabo. E essa história diz que Deus estava do lado de cá dizendo: meu filho, desce daí. Desce daí, cara.
E do outro lado o diabo de braço cruzado, só olhando para o caboclo. E o cara ficou meio inconformado com aquilo, com Deus dizendo, desce, desce, desce. E o diabo sem falar nada, e ele diz para o diabo, é o diabo. Você não vai falar nada para eu descer não, cara? Deus está aqui insistindo para eu descer, você não vai dizer para eu descer não? O diabo falou, não, porque o muro é meu. Ficando aí você está me agradando. E de fato, pessoas que estão em cima do muro não podem entrar na terra que Deus tem prometido para você. Está aqui comigo? Você pode dizer um amém? Ninguém vive de si. E se? Nós vivemos de certezas. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não vive pelas possibilidades. Nós não vivemos por aquilo que nós acreditamos, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós acreditamos. É o que nós acreditamos que tange as nossas decisões, não é o que estamos vendo, é o que nós acreditamos que vai acontecer, ainda que os meus olhos não vejam o que está acontecendo. No meio de tudo isso ainda existe Ageu, o profeta da glória da segunda casa. Estava lá Ageu no meio da terra, estava Neemias reconstruindo o muro, Esdras reconstruindo o templo e Ageu profetizando. Porque de fato, ter uma palavra profética motiva as nossas vidas. Você precisa se gerenciar? Sim. Você precisa se posicionar? Sim. Mas Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que sempre vai te dar uma palavra que vai te motivar a continuar caminhando na sua jornada. Verdadeiros líderes como Jesus sempre vai inspirar esperança na gente. E Ageu foi esse cara. Estava lá na terra, todo mundo trabalhando, e Ageu, a Bíblia diz que Ageu tem uma visão de Deus. A Bíblia diz que eles começam a reconstruir o templo e param. Como eles brigaram tanto por causa do templo, eles pararam de reconstruir e começaram a focar na sua vida. Ageu capítulo 1. Eles começaram a reconstruir suas casas, esqueceram do templo. E levanta Deus através de Ageu e diz assim, por acaso é tempo de focar na casa de vocês e esquecerem meu templo? Eles estavam brigando para construir, brigaram tanto que não construíram, foram construir suas casas. Aí Deus diz, a casa é tempo de você ficar bem, e a minha casa em ruína? É por isso que vocês estão plantando e se esforçando muito e colhendo pouco. É por isso que quem trabalha, trabalha muito, mas colhe pouco, porque a minha casa está em ruínas. Se vocês parassem de brigar e fizessem o que deveria ter sido feito, eu estava derramando a chuva sobre vocês. Palavra de Ageu, Ageu capítulo 1 diz isso. A gente precisa, para viver um novo tempo, saber qual é o tempo de Deus. Fala para quem está do seu lado, Deus tem um tempo. Deus tem um tempo. Para todas as coisas, Deus tem um tempo. Precipitar ou atrasar é responsabilidade nossa. Deus não está com pressa. É a gente que deveria ter pressa para ser abençoado. Deus está se movendo no tempo certo, na hora certa sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa entender o tempo de Deus. Porque existe, a Bíblia diz, existe tempo para plantar, e tempo para chorar, e tempo para rir, tempo para semear, e tempo para colher. Existem tempos para todas as coisas, conhecer o tempo de Deus. Saber que existem tempos que a gente tem que parar de focar na gente, e focar naquilo que Deus chamou a gente. Mas vai ter tempo que Deus vai dizer, tudo bem, servo bom e fiel, agora vai curtir o que você precisa de curtir. Vai ter tempo que a gente vai focar na gente, nos nossos planos, nos nossos sonhos. Deus vai abrindo as portas para a gente viver aquilo que nós sonhamos também. Mas quer entrar nesse novo tempo, então entre entendendo qual é o tempo de Deus para a sua vida. Porque talvez você está aqui querendo uma bênção e Deus está dizendo, ei, eu vou colocar semente na sua mão aqui hoje. Quantos aqui querem sementes? Talvez você está aqui doido para colher e Deus está dizendo, cara, não tem como colher, não tem nada plantado. Tudo bem, eu vou te dar semente. Você vai ter que plantar, vai ter que colher, vai ter que regar, vai ter que mexer na terra. Mas entenda, vai chegar, mas não é agora. Você crê que o melhor de Deus vai chegar na sua vida? Mas talvez para o seu irmão que está aí do lado, dá uma olhada para o irmão do lado, dá um sorrisão para ele. Expresse, talvez você vai ser primeiro do que eu. Ou talvez eu vou ser primeiro do que você. Amém?
Talvez. Por isso a Bíblia diz: chore com os que chorem, mas celebrem com os que celebram. Porque vai ter tempo que você vai olhar para o irmão e vai ter que celebrar a conquista dele que você estava doido para conquistar. Pô, Deus, eu estou te chorando pedindo esse negócio, você dá lá para o Marcos e eu estou aqui, Deus. Pô, no seu caso ainda é semente, no dele ele já está colhendo. Ele já está colhendo porque ele plantou primeiro, cuidou mais. Para estar no novo tempo a gente vai ter que entender esse tempo, porque Deus não abençoa ingratos. Deus não abençoa ingratos. Sabe o que é triste? Eles recomeçam a construção do templo, está lá em Ageu, eles recomeçam a construção do templo. E esse mesmo templo, eles terminam de construir. A Bíblia diz que enquanto uns celebravam, outros choravam. Porque de fato, o templo nunca chegou aos pés do que era o primeiro templo. Pra vocês terem ideia, o primeiro templo era parede de ouro, irmão. Parede de ouro. Imagina o que é uma parede de ouro. Era uma fachada de aproximadamente, se eu não me engano, 27 metros de altura. As paredes internas de aproximadamente 7 metros de altura. De ouro, irmão. Imagina. O segundo templo não chegava nem no chulé do primeiro. Aí Deus diz assim: fica tranquilo, que a glória da segunda casa vai ser maior se a gente aprendesse a celebrar o que Deus celebra, né? Nós precisamos aprender a celebrar o que Deus celebra. Mais do que celebrar o que Deus celebra. Celebrar aquilo que Ele está fazendo e não aquilo que eu gostaria que Ele estivesse fazendo. Porque existe uma expectativa no nosso coração de que Ele faça aquilo que a gente quer. Mas existe uma expectativa no coração de Deus daquilo que Ele já está fazendo. Você pode dizer para quem está do seu lado: aprenda a celebrar o que Deus está fazendo, não aquilo que você queria que Ele estivesse fazendo. Está aqui comigo? Celebrar o que Deus está fazendo é se alegrar com o que Deus está se alegrando. Celebrar o que Deus está fazendo é se preocupar com o que Deus está se preocupando. Celebrar o que Deus está fazendo é muito mais olhar para aquilo que está acontecendo do que olhar para si. E a gente olha e diz: Deus, o Senhor está fazendo, mas eu não estou vendo, de fato, porque eu estou olhando para mim, e não aquilo que Deus está fazendo.